Cris fica me olhando e fica me distraindo. Cri. Eu gosto quando os cri-cri não é só pra mim. Corta isso aí. Gostei, tu vai vir mais aqui, tá? Que eu só falei. Minha convidada. Chiquíssima. Ela falou sobre o quê? Oi? Adivinha? Quem? A minha convidada. Oi? Sobre uma pesquisa da NASA. Posso provar. É só você assistir esse episódio. Arrasamos, né? Olá! Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao nosso episódio 7 de hoje do programa Pode Psiquê. E hoje eu tô muito feliz com a temática que eu trouxe para vocês e, é claro, com a minha convidada super especial que está aqui. O nosso tema de hoje vai falar sobre algo bem diferente. Nos últimos episódios, nas últimas aulas que você tem acompanhado, eu tenho trazido muito para você sobre a influência do ambiente familiar, das relações, dos comportamentos na nossa saúde mental e no nosso bem-estar. Mas o tema de hoje é um pouquinho diferente, que vai agregar em tudo que você já ouviu e que você já conhece aqui do Pode Psiquê. É o impacto. Nós vamos falar sobre o impacto do ambiente na sua saúde mental e no seu bem-estar. E eu posso te provar a diferença que isso vai fazer na sua vida a partir de hoje. E a minha convidada especial, nada mais, nada menos do que Samuele Manha Bosco, arquiteta especialista em design biofílico. E aí, a gente quer saber o que é esse famoso e pouco conhecido, né, Samu? Design biofílico. Eu vou deixar com vocês, então, a Samuele, que é especialista no assunto. Ela vai trazer para vocês, inicialmente, o que realmente é o design biofílico. E em seguida, fica aí, não saia daí, ela vai trazer pra gente também algumas dicas práticas. Como você pode começar a aplicar hoje na sua casa ou no seu ambiente de trabalho, com foco sempre no quê? Bem-estar e na sua saúde mental. Então, Samu, seja muito bem-vinda. Eu tô muito feliz com a tua participação, de coração, já te falei isso antes da gente começar. A Samuele, então, foi escolhida a dedo, uma arquiteta maravilhosa. Em seguida, ela vai deixar também as redes sociais e os contatos dela aqui dela para vocês conferirem os projetos lindos e a maioria, né, Samu, focada, sim, no design biofílico. Mas então, se apresenta e conta para nós o que é esse famoso, mas não tão conhecido, design biofílico. Oi, Val. Então, prazer estar aqui hoje, né, pra gente conversar um pouquinho e falar sobre realmente o design biofílico, que muita gente não conhece, não sabe o que é, e a gente tem muitos benefícios quando aplicado, né, no ambiente. Então, eu me chamo Samuele Manha Bosco, eu sou arquiteta, como a Val falou, especialista em design biofílico, que é justamente a nossa conexão com a natureza. Mas logo a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que ele é, né? Sim. Mas eu queria salientar que o porquê que eu busquei o design biofílico, que é uma coisa que não é muito conhecida também, né, por esse nome, mas justamente porque desde a faculdade eu tinha muito o interesse. Eu achava que a arquitetura não podia ser só estética e função, né? A estética é muito importante, a gente precisa ter ela para ter uma harmonia no ambiente, mas e a função também, né, para a gente conseguir ter a funcionalidade no espaço, mas eu sentia que precisava de ter algo além, né, que era realmente trazer bem-estar para as pessoas. E aí foi a partir disso que eu conheci o design biofílico, e tem a ver com a natureza, né, que eu sou apaixonada também. Então, fechou bastante nesse sentido, e por isso eu busquei o design biofílico. Que legal, então vocês já podem imaginar. Faz quanto tempo, Samu, que tu trabalha com isso? Eu tenho mais de 8 anos de profissão já, então trabalho, desenvolvo projetos e todos eles são específicos com o design biofílico. Naturalmente eu já aplico todos eles, né, para realmente trazer esse bem-estar e essa qualidade de vida para as pessoas. Olha que legal. Eu ia dizer para vocês, eu perguntei para ela quanto tempo ela trabalha com isso, porque eu só imagino como é a casa dela. Paz e amor, Jorge. Paz e amor. Relax. Vamos fazer uma casa assim pra gente também. A gente tá precisando, né, Cris? Uma paz. Não, mas a casa da Cris é assim. A casa da Cris é relax, resenha, natureza. Ai, muito legal. Eu também quero, já te falei, né? Sim. Por favor. Ó, meu marido que se mexa. Samuele, sai daqui contratada hoje, tá? Vai sair daqui contratada hoje. Não só por mim, tenho certeza. Cassi, não se esconde atrás da tela.
Tu também, Cássia, tá precisando de saúde mental, bem-estar, a Samuele tá aqui pra isso hoje, tá? Já aproveita as dicas e depois a gente me chama que a gente resolve mais a fundo, né? Brincadeiras à parte, o legal do nosso episódio de hoje é justamente isso. A Samuele, ela veio falar do trabalho dela, o que é o design biofílico, como ele funciona nos projetos de arquitetura, mas não só isso. Ela veio trazer pra gente dicas práticas que você mesmo, né, Samu, pode fazer em casa. Que nós, a partir desse momento, assistindo esse episódio do podcast, as pessoas já podem olhar para sua casa com outros olhos e aplicar algumas estratégias, né? Algumas dicas bem práticas que é possível fazer hoje, começar hoje. Isso que é o mais importante. Eu procuro sempre aqui nos episódios, Samu, trazer isso. Práticas que a gente não precisa sair daqui direto procurar o profissional. A gente sabe que tem um profissional referência que vai nos auxiliar mais em talvez um projeto, né? Algo maior, mas a gente consegue fazer hoje. Coisas simples que vão nos ajudar também. É isso? Isso aí. Muito bom. A gente consegue aplicar de forma prática, né? No dia a dia. Muito bom. E realmente, como a Samuele falou, a palavra, a expressão, né, design biofílico não é conhecido, né? Eu mesma, quando conheci a Samuele, olhei lá no Instagram dela, que ela falava sobre isso, eu disse, mas o que será isso? A gente conhece como trazer a natureza para dentro de casa e alguns elementos, tanto que as pessoas pensam que é colocar planta, né, Samu? Fala um pouquinho sobre isso. Isso aí. O design biofílico, na verdade, ele remete muito à biofilia, né? Que a biofilia é amor à vida. E aí, e aí o design biofílico, ele é realmente, são técnicas, né? Estratégias que a gente tem dentro de uma metodologia para a gente trazer esse amor à vida, né? Aplicar a biofilia dentro dos ambientes. Meu Deus, vou chorar. Samu, que lindo isso! Tu viu? Eu disse que eu convido as pessoas certas na hora certa. Meu Deus, amor à vida, olha que importante trazer isso. Nunca imaginei que esse termo, né, dentro dessa área pudesse ter tão a ver com a psicologia. Eu sabia que tinha conexão. É claro, tu tá aqui porque a gente tem essa conexão, né? Tanto no meu trabalho como psicóloga, quanto no teu, arquitetura, trazendo bem-estar. Mas não que fosse tão intensa assim essa conexão, né? Então, olha que legal, o amor é vida, muito bom. E natureza é vida, né? É vida, né? Nossa, muito legal. E eu também, bem leiga, assim, no assunto, pensava, né? Vamos colocar uma planta, vamos colocar alguma outra coisa que vai me remeter. Mas não é só isso. E esse é o interessante. Samu, sabe que um dos principais motivos que eu te convidei para estar aqui hoje é porque hoje a gente tem visto o quanto as pessoas, e eu principalmente que trabalho na área, tenho visto quanto as pessoas têm sido afetadas pelo ambiente. Não só as relações, que é essencial, né? Tem uma influência direta no nosso bem-estar, na nossa saúde mental, no nosso comportamento, como a gente se sente, mas também o olhar que a gente tem, a visão, o ambiente onde a gente está inserido, tanto no trabalho quanto em casa. E te digo mais, as pessoas relatam isso no consultório muito pós-pandemia. Porque no período da pandemia, as pessoas ficaram mais reclusas, mais em casa, claro, mais isoladas. E aí elas começaram a olhar muito mais para o ambiente onde elas estavam passando maior parte do tempo por causa do isolamento, mas que antes elas não passavam muito tempo. Então, elas não olhavam para aquele ambiente efetivamente pensando o quanto isso está me impactando positivamente ou negativamente, né? Então, eu recebi muitos pacientes e até a gente brinca, né? Algumas profissões se beneficiaram um pouquinho no período da pandemia. Não sei se a tua foi uma delas, foi? Sim, a arquitetura impactou totalmente, né? Foi um boom justamente por conta disso. As pessoas começaram a ficar em casa obrigatoriamente, né? Não podiam mais viajar também. E aí, quando olharam para o ambiente, viram que estava ruim, né? Porque eu sempre falo que o ambiente nunca é neutro. Ou ele impacta positivamente em quem está utilizando o espaço, ou negativamente. Ele não tem como ser neutro, né? A gente percebe o espaço positivo ou negativo. E aí, a pandemia foi... até pela questão das perdas, né, que muita gente teve também. Sim. E esse isolamento e o medo, porque a gente não sabia o que ia acontecer, como que ia ser. Isso. Então, as pessoas acabaram olhando muito para o seu espaço e vendo que não estava legal e que estava piorando ainda mais. Se a pessoa já tinha alguma questão de ansiedade, depressão, isso impactava e fortalecia ainda mais esse sentimento, né? Então, a arquitetura teve um boom justamente por isso.
Que legal. É isso. Quando eu digo, né, às vezes, eu falei antes, a gente brinca. Na verdade, é sério, né? Não é uma brincadeira, mas eu olho com cuidado pro período da pandemia, porque muitas pessoas sofreram muito, né? Tanto com o Covid na época que não tinha, ele não era, entre aspas, só uma gripe, como é falado hoje em dia. Ele veio, as pessoas não tinha remédio, não tinha cura, não tinha solução. Muitas pessoas morreram, né, por causa disso. Nesse período foi muito difícil. Então, quando eu digo, foi um período muito triste e difícil, mas também a gente precisa olhar para o outro cenário de pessoas que com o seu trabalho, o que podiam servir e oferecer de bem-estar, qualidade de vida, também se fortaleceram, né, na profissão por auxiliar as pessoas. Sabe que o meu marido tem uma marcenaria, e eu já comentei isso contigo, né? Na pandemia foi um período bem forte, assim, de trabalho para ele, porque as pessoas começaram a mudar os móveis. Eu bati no microfone. Eu disse que ia dar uns pá nesses microfones aqui. Eu não tô me adaptando com esse microfone. Enxerguei isso aqui. O meu marido tem uma marcenaria e nesse período da pandemia, houve muita troca, né, substituição de alguns móveis em casa de muitas pessoas, justamente por isso que tu tá comentando, que as pessoas começaram a olhar mais para aquele ambiente e se sentir mal. Nossa, eu convivi com isso tanto tempo. Nossa, esse móvel aqui eu nem gosto. Por que ele tá aqui? Eu ouvia isso dos pacientes. E aí, o meu marido relatou isso. Nossa, o quanto a gente tá trabalhando com mais madeira natural, com formatos de, como chama, orgânico, de móveis orgânicos. Então, peças mais rústicas. Isso aconteceu e eu vi de perto, né, ele trabalhando com isso. E aí, em seguida, eu conheço a Salmon, que traz a visão também da arquitetura, dessa parte do design, dessa parte não só desses elementos, mas também de cores, da distribuição desses móveis em casa, de ambientes de trabalho onde os próprios gestores, pessoal de RH, donos de empresa começaram a também olhar para a importância de ambientes mais limpos, no sentido de mais clean, com cores mais neutras, o que nos remete naturalmente diretamente à natureza. Nessa, me corrige se eu estiver errada, mas é o que eu ouvi naquela época muito, né? Não, é isso mesmo, assim. A gente tem que sempre buscar a questão de cores, a gente vai entrar um pouco depois, como legal. Dica, mas a natureza, ela traz as cores. Né? A gente pode se inspirar muito na natureza para pensar nas cores, porque quando a gente realmente pensa na natureza em termos de cores, a gente vê o que é natural e o que é do nosso habitat mesmo, né? Não é uma coisa artificial, alguma coisa explorada. Então, a gente consegue também, dentro das cores, trazer a questão de gestores que tu comentou, de parte profissional, trazer também a criatividade para o ambiente. A gente consegue trabalhar a questão de trazer produtividade, criatividade. Então, é bem, bem importante trabalhar com esses elementos e de uma forma mais clean, como tu comentou, porque aí a gente também não trabalha com muito estímulo, né? Quando acaba trazendo muita informação também não é legal. Ótimo. E que bom tu tocar nesse assunto nesse momento aqui do nosso episódio, né? Porque é uma das coisas bem interessantes que eu ia trazer para as pessoas e que, de repente, elas nem imaginam. Eu que trabalho na área da saúde mental e a Samuele que trabalha com a parte do design biofílico, a gente sabe do nível hoje de estresse, de depressão, de ansiedade, o próprio burnout, né? Que são episódios de estresse altíssimos que levam as pessoas a várias consequências, a isolamento social. E era isso que eu queria trazer. E nesse momento tu traz uma palhinha aí para eu poder entrar nesse sentido. Eu até anotei que eu não podia esquecer de citar quais eram os transtornos mentais ou emocionais ou dificuldade, né, de viver com qualidade de vida e bem-estar emocional, mental, até espiritual. Eu sei que tu colocou lá uma observação, acho que tu vai entrar um pouquinho nisso. Eu sempre trago, Samu, e tá bem alinhado com o que tu pensa e sente, por isso também eu te escolhi. Nós somos, né, seres integrados, a gente é um ser integral. Então, nós somos, eu acredito muito nisso, corpo, mente e espírito. A gente não pode isolar essas partes, né? E os nossos olhos percebem, mas percebem o que o nosso olfato sente, o que o nosso paladar sente, o que os nossos ouvidos escutam e o que a nossa pele, o nosso corpo, o nosso emocional sente. Então, a gente funciona como um sistema que trabalha em conjunto. E isso nos diz o quanto cores, elementos, como a Samuele está trazendo, a influência do ambiente, não só das relações, afeta o nosso sentir.
afeta o nosso mental, ou a saúde ou a doença, né? Ou o transtorno ou a qualidade de vida. Então, trazendo para vocês as principais doenças, né, emocionais, transtornos emocionais que um ambiente pode trazer é isso, é isolamento social, a própria depressão, né, o estresse, a própria sensação de sobrecarga, Samo, num ambiente de trabalho pode ter muito a ver com o visual. O que os funcionários de uma empresa ou o teu próprio local, independente se tu trabalha numa empresa ou se tu é dono da tua própria empresa, o local que tu tá inserido na maior parte do teu dia, porque a gente acaba passando hoje, né, a maior parte do tempo no trabalho do que em casa, para quem não trabalha em casa, e o que esse ambiente está dizendo para você? Os teus olhos, o que teus olhos estão vendo, o que teu corpo está sentindo. Eu gosto de falar muito dessa consciência corporal para as pessoas focarem no aqui e agora e sentirem. Se hoje você sentar na sua casa, na sala, no seu quarto, no seu ambiente de trabalho, no escritório da sua casa que você trabalha, se você olhar, só olhar e sentir aquele ambiente, o que será que dentro, internamente, vai te gerar? Faz esse exercício, né? O que tu vai sentir na sala da tua casa, o que tu vai sentir ao deitar na tua cama e olhar para aquele visual, sentir a temperatura, o cheiro, a pele, o que teu corpo fala sobre isso? Isso é consciência corporal. Isso vai gerar gatilhos no teu emocional, né? Então, a sensação, às vezes, de sobrecarga, eu tô com muito trabalho, eu tô muito estressado, hoje eu tô ansioso e não sei porquê, pode ter sido um episódio ao longo do teu dia. Mas e será que o teu ambiente do lar, da tua casa, está aguçando isso, está piorando essa situação? Ou está te ajudando a relaxar efetivamente quando tu chega em casa, né? Então, assim, o próprio burnout que a gente fala que é o estresse, né, de sobrecarga de trabalho, a sobrecarga, o isolamento social, que eu tenho visto muito esse ano, especificamente nos últimos meses, tem vindo essa demanda no consultório, a necessidade de ficar mais em casa, mais fechado, dificuldade no contato social, a própria ansiedade, que é tão comum e tão conhecida, né? É a doença do século, né? Que a gente vê, encontra essa informação no meio da psiquiatria e da psicologia na internet. Então, assim, Samo, vai validando aí, né, o que tu tem ouvido e até, se tu em algum momento quiser, acho bem interessante trazer pra gente um pouquinho de algum exemplo, né? O quanto os teus clientes te buscam com essa necessidade de criar ambientes para que eles possam, cheguei em casa, agora realmente eu vou relaxar. Tu tem algum exemplo assim? Deve ter, né? Porque tu trabalha focada nisso. Sim, a gente sempre tem exemplos, né? Eu acho legal de comentar, tu falou muito sobre o trabalho e o ambiente, né? Realmente, a gente acha que o ambiente não impacta. Uhum. A gente está ali trabalhando, vivendo, não percebe, não tem... Só que a todo momento o ambiente está mandando informação para nós, para o nosso cérebro, mandando informações. E aí a gente vai pegando isso e vai acumulando, né? Então, é legal essa técnica, achei legal de realmente de o pessoal parar, analisar como que está o ambiente, né? Como que está a organização daquele espaço, como que está... Que sensação que tu tem quando tu está naquele ambiente, né? E isso é muito recorrente, assim, nos clientes, eles sempre buscam bem-estar, querem aconchego. Acho que isso é o principal, assim, quando me buscam realmente ter um ambiente mais clean, que não tenha toda aquela informação, porque o mundo já tem toda essa informação, né? As informações, hoje em dia, é muita coisa passando, redes sociais. Então, as pessoas querem menos informação para estar mais presente, mas querem ter um aconchego, porque também quando a gente tem um ambiente muito minimalista, com muito clean ou muito neutro de cores, também ele vai impactar negativamente. Vai. Né? Ele vai trazer... Tu vai saber explicar mais, mas vai trazer muita questão de depressão. Frieza, né? Traz essa desconexão consigo mesma. Legal, olha então, que interessante saber. É bem importante de a gente trabalhar com um ambiente mais clean, mas com estratégias do design biofílico para trazer essa conexão, esse aconchego e para quem tá ali se sentir bem, né? Muito bom. Olha, é um complemento, tu viu que legal? Quando que a gente ia imaginar? Eu, sendo da área há mais de 15 anos, não imaginava, né? Só depois de conhecer o design biofílico, ouvir um pouquinho mais ali de marcenaria, de elementos, que eu entendi. Existe a psicologia ambiental, a gente... e é muito pouco falada, né? E ela é tão forte na questão de ter uma força, de ser um complemento para essa saúde integral,
né? Essa saúde é um complemento, mas é um complemento que é essencial. Porque, eu tô no processo de terapia, ou eu estudo muito e desenvolvo meu autoconhecimento, eu busco várias técnicas para ficar bem, para relaxar, eu gosto do meu trabalho, mas eu tô num ambiente extremamente que ele me remete à agressividade, à sobrecarga tanto de trabalho quanto mental. Às vezes nem é tanto trabalho, às vezes nem é tão estressante, mas o ambiente, as cores utilizadas, né, a forma como tá distribuído aqueles móveis naquele ambiente, parece pouca coisa, mas é uma influência absurda, né? Eu gosto também de comentar porque isso traz muito sobre essa questão de a gente trazer a essência também dos clientes no ambiente. Isso é importante. Então, quando tu tá no ambiente, talvez o teu ambiente tá bonito, tá legal, mas ele não tem a tua cara. Então, tu não vai se sentir bem naquele ambiente, tu não vai se sentir pertencente naquele espaço. Então, isso também afeta muito. Boa. E entra nessa questão da cultura, né? Do jeito, do estilo da pessoa, da essência. Que quando a gente tá conectado com a nossa essência, tudo flui, tudo fica bem e a gente fica bem conosco mesmo, né? Muito bom. Muito bom. Olha quanta conexão. Eu tinha visto lá no nosso roteirinho, né, que tu ia trazer sobre isso, a importância de conhecer bem o teu cliente, né, entender, tu falou da cultura, é claro, o meio, a cidade, a região onde a pessoa vive, mas muito mais o que tem a ver com aquela pessoa, com o momento. Eu vou fazer uma pergunta agora que ela nem imagina, porque não está no roteiro. Meu Deus! Vou sair do script, mas tá tudo certo, porque eu conheço bem a figurinha e ela vai saber me responder. Ela vai saber responder para vocês. Olha que interessante. Esqueci a pergunta. Ai, gente, assim, ó. Era bem importante. Lembra. Vai. Era bem importante, Lembrei. Se o Jorge colocar na minha cara aqueles grilos... ele já tá fazendo. Não falem comigo pra não esquecer. Samu, olha só, pergunta pra sair do nosso roteiro, do nosso script. Tá. O que acontece com a gente quando, assim, ó, a gente vai decorar nossa casa, vai decorar nosso local de trabalho, nem precisa ser com tantas coisas, né? Alguns elementos, ai, que lindo, que legal. Ou a gente vai numa loja, olha, esse vaso vai ficar lindo na minha casa. E aí chega lá, não fecha. Ou então, quando a gente ama muito a decoração da nossa casa e daqui 1 ano, 2, não era isso. Quer fazer tudo diferente. O que acontece aí? Tá acontecendo algo dentro da gente, né? Sim. Eu imagino. E com certeza até tu falou sobre o momento, né? É muito sobre o momento que a gente tá vivendo. Hoje a gente tá vivendo uma fase, daqui a 2, 3 meses é outra, porque a vida é esse ciclo, né? De novos movimentos. E é legal de falar porque eu tenho justamente até um cliente agora, no caso, que eles já são avós, então eles já não têm mais os filhos em casa. Só que quando eles me contrataram, eles não eram avós. Olha que exemplo ótimo, muito legal. Mãe, fica a dica. Eles não eram avós naquela época, porque foi apartamento em planta, então leva um processo de 2, 3 anos, né, para até finalizar tudo. E quando eles chegaram, eles estavam com uma planta tinha um espaço até de ateliê, porque ela é artista, enfim, era essa ideia inicial. Tá. E aí foi passando o tempo, eles viraram avós. Então, daí a avó fica apaixonado pelos netos, né? Isso aí. E aí já mudou toda a demanda inicial do projeto. Então, era uma nova fase que estava entrando. Então, hoje a gente pensou o ateliê não é mais ateliê, vai ser um espaço kids com integração. Olha! Adorei! O quarto de visitas, que era mais para hóspedes, também já vai ter alguns cuidados para justamente receber os netos lá. Ai, olha que Então, amor! é legal de ver que realmente foi 2, 3 anos, mas o que teve de mudança e o que impactou no projeto. Então, acontece muito isso, né? A gente sempre fala, a gente faz um projeto, mas ele não vai ficar lá para sempre. Mesmo que a gente utilize coisas atemporais para permanecer, né? Sim. Por mais tempo, mas a gente sempre vai estar querendo colocar uma decoração nova, ou é uma viagem que a gente fez, aí tem uma recordação e traz aquele elemento pro ambiente. Então, a gente sempre vai estar renovando o ambiente, e isso faz parte da nossa essência para realmente trazer o que a gente está vivendo naquele período, né? Olha que lindo, é isso. Essa é a sensação que dá, mas olha, ouvir de um profissional que trabalha com arquitetura, a Cris fica me olhando e fica me distraindo. Sério? Tu tem uma pergunta? Arrasou, vem cá! Ai, vem aqui! Vem mais perto, pelo menos. As pessoas moram de aluguel.
esperando ter o seu ambiente gostoso e confortável quando for morar numa casa própria. E isso é uma ilusão, porque na realidade tem tantas coisas que tu pode fazer, né? Na tua casa, porque a tua casa de aluguel é a tua casa, é a tua casa. Então tu pode fazer elementos, decoração, que não vá comprometer a estrutura, que tu possa usufruir hoje agora, né? Que te traz um bem-estar, né? Sim, não, muito legal a tua pergunta, porque é justamente isso, né? E isso até é uma experiência própria, vou falar caso meu. Claro, ótimo, muito bom. Mesmo muito estilo da Val, né, que é toda espontânea, então vou contar, trazer experiências que a gente tem mesmo. Eu amo as minhas convidadas, viu? Que legal, Sam, muito então, até por experiência própria, esse medo, acho que as pessoas têm de justamente esperar, né, o tempo, ter a sua casa própria para fazer. Eu já morei de aluguel um bom tempo, e aí quando eu fiz o projeto da minha casa, que fui eu mesma, a arquiteta, né, fiz todo o projeto. Ai, pensa! Dá pra fazer do jeitinho que tu quer. Dá pra fazer do jeitinho. E a arquiteta nem reclama que o cliente é chato daí. Mas isso já é até uma dica, assim, foi muito estressante pra mim. Sério? Muito estressante, porque eu não tinha o apoio da arquiteta pra estar me direcionando. Eu era arquiteta, eu era cliente, então ficou muito sobrecarregada, né? Daí eu tinha que lidar com o que eu queria como cliente, sendo arquiteta, e aí o marido, então envolve toda... O marido é sempre problema. No caso de decoração, deixa isso aqui registrado aqui, Jorge, ó. Isso aqui, ó, marido em casa de decoração é bom não se envolver, né, Samu? Tem que dividir. Lá em casa a gente dividiu. Ele escolheu a cozinha, eu escolhi tal coisa, o quarto. Que no caso é esse que tu vai lá em casa arrumar, porque eu não gostei já. Ele diz, tu deixou eu escolher só a cozinha, é o lugar que tu mais gosta da casa. Pior que é verdade. Desculpa, pode continuar. Eu nem posso reclamar, porque o meu marido foi muito tranquilo. Ai, que bom. Ele nem colocou muita... Não opinou, é tu contigo mesmo, Pepino. Eu mesmo. Mas aí foi uma sobrecarga, né, pra mim nesse momento. Mas cortando pra a parte boa, né? Pra parte boa. Não era aluguel? Não. Daí tu já foi direto. Isso, eu morava de aluguel. E aí sim, né, fui fazendo algumas estratégias simples, né, na decoração. Coisas que eu podia trazer de bem-estar, mas aguardando, porque a gente já tinha comprado apartamento, então tava em fase de processo, né? Mas quando eu cheguei no meu apartamento e eu fiz o apartamento completo, perfeitinho, aí tu para e tu pensa, né, chegou nesse momento, eu fiz o meu apartamento, tá, maravilhoso, mas o quanto ele já não mudou de quando a gente se mudou. A gente se mudou em 2022. Sim. E de lá pra cá, foi tendo mudanças, e não é na parte fixa, né, que a gente fala, marcenaria, essas coisas, permaneceu, mas... Aí entra de novo a parte das fases, né? Então foi mudando os gostos, o estilo, aí muda uma poltrona, muda uma almofada, um pendente, e trazendo cores. As coisas vão realmente se transformando para viver junto o ambiente com as nossas fases. Uau! Mas aí é importante, que nem a Cris falou, de já pensar. E aí as dicas que a gente vai trazer aqui já vai conseguir aplicar na sua moradia, mesmo sendo aluguel ou não, né? Opa! Casa própria ou aluguel, a gente consegue trazer essas coisas, esses elementos, né? Para trazer esse bem-estar, porque é importante. Não adianta a gente só ficar esperando no futuro, né? Quando eu tiver minha casa. A gente não sabe o futuro, né? Não, eu falo muito isso, né? Muito o tempo todo, a gente não sabe. Sabe aquela... Tem aquelas figurinhas, aqueles memes que fala, né? Que a gente fica assim na vida, Cris, horas. Esqueci. Tá, pera. Horas a gente fica assim, ó. Vamos, a vida pode acabar amanhã, a vida é só uma, vai lá e faz, vai lá e gasta, vai lá e investe. Horas a gente pensa, não, calma, você tem que ser responsável, você tem que guardar dinheiro. Eu sou daquelas da liberdade, a gente tem que viver hoje. Claro, com todo cuidado. Mas daí isso é um assunto para os próximos episódios, que teremos uma convidada especial que fala sobre saúde financeira. Viu? Uma coisa complementa a outra. Ela me mata se ela me ouve falando isso aqui, que a vida é só uma, mas eu sou dessas aí, tá? Inclusive, temos vários arianos aqui nessa sala, ó. Viu? Viu a minha convidada, óbvia, Cris, né? É assim pra gente, né? A vida é só uma, vamos lá. Brincadeiras à parte.
Sim, Samu, muito bom tu ter tocado nesse assunto das mudanças, das nossas transformações, mas que sim, não é porque você mora de aluguel ou tá na sua casa que, bom, eu vou esperar quando eu tiver uma casa maior, ou vou esperar quando a casa for minha. É claro que tem algumas limitações o aluguel, de contrato, às vezes que não pode fazer alguma modificação, mas são as modificações fixas. Os elementos móveis, eles podem sempre ser incluídos e alterados, né, Samu? Isso. E aí também muitas coisas tu consegue trazer para o teu apartamento, mesmo sendo de aluguel, e depois tu levar para tua casa no futuro, né? A parte de decoração, móveis soltos, isso a gente consegue muito depois utilizar de novo, né? Então não é uma coisa que é perdida, que tu não vai poder usufruir depois um custo desnecessário, né? Com certeza. Muito bom. O design biofílico ele é uma metodologia de projeto, né, que ele busca nos reconectar com a natureza. E aí, por que eu falo reconectar? Porque se a gente pensar lá nos nossos ancestrais, homens das cavernas, a gente vivia em meio à natureza. E ao longo da evolução, o ser humano ele foi se afastando cada vez mais da natureza. E hoje a gente está em grandes centros urbanos que muitas vezes não tem nada de natureza. Às vezes tu não consegue nem ter insolação e ventilação, que é o básico. Isso. Então, por isso, essa busca por reconectar com a natureza, com o que é da nossa essência, né, da raça humana. E aí, trazendo os benefícios, né, que tu comentou muito sobre a saúde integral, né, que é a física, a emocional, a mental e a espiritual. Então, o design biofílico, ele atua diretamente nessa saúde integral, em todas essas áreas que fazem parte do nosso ser, né? Muito bom. Ótima conexão com isso. Muito bom. Eu não tinha percebido que tinha faltado essa parte bem importante de integrar, de trazer, eu tinha comentado, mas é claro, né, trazer o que o biofílico faz, integra tudo isso, que são talvez aqueles, eu dei o exemplo dos 5 sentidos, né, o olfato, paladar, e tem muita conexão com isso que tu tá trazendo. Nossa, muito legal. Os elementos que fazem parte realmente da nossa essência, né? Da essência, desde a Idade das Pedras, né? Aí. Olha que legal. E aí é legal de comentar porque muita gente pode pensar, tá, mas isso é tirado da cabeça? Da onde que sai, né? Isso, muito importante trazer tem informação. O design biofílico, ele é todo aplicado sobre base científica. Então, não é algo místico, holístico, tirado de qualquer lugar. Fala para aquela câmera lá, ó. Fala, porque é bem importante a gente reforçar isso. Da onde vêm esses estudos, qual é o embasamento, porque tem embasamento forte teórico e científico a respeito disso. Tanto que eu trago para vocês aqui da psicologia, apesar das brincadeiras, que a gente ri, a gente descontrai, mas tudo que a gente traz aqui nos episódios tem um embasamento. E eu sei que a Samu, inclusive, vai trazer essas informações de estudos muito legais que eu li lá no teu roteirinho, muito legais que eu nem imaginava, né? Então, eu vou deixar para ela falar para vocês da onde vêm esses estudos. Quem cita esses estudos, né? Sim. Então, como tu comentou, não tem nada de holístico, místico, né? Nada de tirado da cabeça. Tudo é comprovado cientificamente. O design biofílico ele é todo feito a partir de comprovações. Então, seja pelas grandes universidades americanas, porque a gente não fala de algo pequeno, né? O design biofílico fora do Brasil, ele é muito conhecido na Europa, nos Estados Unidos. É algo que é muito aplicado até nos centros urbanos, né? Nas grandes cidades. E então tem todo um estudo, a parte da Europa, as universidades americanas, né? Todas elas fazem muitos estudos sobre a aplicação do design biofílico nos ambientes e o que eles trazem de benefícios. E até um exemplo que eu gosto de citar é sobre a NASA. Eu achei o máximo quando eu vi no teu roteiro. A NASA, gente, NASA! Oi, NASA! A gente tá aqui falando de você! Oi, NASA! Fala oi pra NASA! Samu, ela vai trazer sobre vocês. Conta. É isso aí. A NASA, então, ela fez todo um estudo, e não é recente, é de 1980, é algo bem para ver o quanto a gente está atrasado também, né? Nossa! Que ano? 1980. Nossa. Todo um estudo que eles comprovaram que algumas plantas específicas, e que aí muita gente deve conhecer a jiboia, espada de São Jorge, os lírios da paz. Ter esses elementos, essas plantas dentro do ambiente, elas ajudam à renovação do ar do ambiente.
Estudos da NASA. Isso, estudos comprovados pela NASA de que sim, Uau. além de todos os benefícios de ter planta em casa, mas elas fazem a renovação do ar. Meu Deus, que incrível. São coisas que a gente comenta, às vezes, no meio leigo, né? Pessoas que dizem, eu quero ter essa planta para fazer por tal coisa, ou essa outra que me protege de tal coisa. Sim, mas aqui o assunto é muito mais profundo e aprofundado através de estudos e de teoria. Olha que interessante, eu não sabia dessa informação. Que, nossa, incrível, os laboratórios pesquisam sobre isso há muito tempo e a gente está ouvindo falar agora, talvez o que? Coisa de 10 anos, né? 10 muito anos atrás, 15, ainda. Muito recente. Muito legal, muito legal. Quem mais traz essas informações para nós de biofilia? Tem vários institutos, né, bibliotecas, como eu falei, até Harvard, né, a gente tem vários estudos de universidades americanas que trazem sobre esses elementos, e aí a gente vai entrar também em todos eles, mas são várias estratégias, né, vários elementos, não é só plantas, tem ventilação, iluminação, mas que eles comprovam que isso traz benefícios, né. Se a gente for ver até fora daqui, nessas instituições, grandes institutos também de hospitais grandes, renomados, né, da Europa, enfim, eles trabalham muito com a biofilia, com o design biofílico. Nossa. Porque eles já comprovaram que até nos hospitais, em áreas de saúde, ter o ambiente com a aplicação do design biofílico, que é trazer a natureza para dentro, acelera muito o processo de cura. Uau! Adorei. Por isso que os hospitais aqui na nossa região, eles têm colocado papel de parede com imagem de mar, de rio, de natureza? Isso. Eu tenho visto, né? Na ala infantil, no plantão infantil. Inverno aqui em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, é isso aí, né? Plantão infantil. Mas, de novo, brincadeiras à parte, é sério. Os hospitais têm adotado áreas verdes. Sim. Até jardim de inverno. Olha que interessante. Isso por essa questão mesmo, né? Eu sei que tem muito a questão também da legislação, então, por isso, hospitais acabaram, por um longo tempo, sendo mais frios, né? Frios. É aquele branco, quando tu vê a luz branca, todo mundo fala, a luz branca de hospital, né? Isso! Justamente por essas questões, mas a gente consegue aplicar, né, de uma forma segura, essas estratégias para trazer a bem-estar e o conforto. Então, consegue, dessa forma, como tu mencionou, os hospitais já trazendo essas imagens para realmente acelerar o processo de cura e para a pessoa se sentir em casa. Porque é tão ruim estar no hospital, quando é aquela coisa fria, se sente tão mal, então tu já não tá legal, porque tu tá indo pro hospital. Exato. E ainda tu ainda tem aquela sensação, aquela angústia, né, e acelerando todo o processo da doença, né? Da doença. Então, sim. Isso é muito... Grandes hospitais, até brasileiros, né? Já aplicam o design biofílico e já tem muitas comprovações de que realmente faz resultado. Nossa, muito bom. Adorei. E tudo, né? Tu vê, o design biofílico traz muito... efetivamente, e acho que praticamente 100% voltado, ele é voltado para a saúde mental. Ele é voltado para o bem-estar, né? Não é, como a gente falou no início, não é só, eu vou trazer uma planta porque é bonito, a natureza é bonita. É claro que a natureza é linda, suas cores naturais, né? A natureza em si, a cor azul, os tons de sol, de céu, de areia, de mato, de floresta, é lindo, mas não é só isso. É efetivamente o impacto no visual e na sensação corporal que aciona gatilhos positivos na gente de paz, de tranquilidade, de um ambiente todo mais saudável, né? Nossa, muito bom ouvir isso. Muito bom. E muito bom ouvir que isso é a nível mundial, né? A gente não tá falando, por mais que estejamos numa região pequena do Sul, nós não estamos falando do Sul. A gente tá falando de algo mundial que existe há muito tempo. Muito legal, muito bom. Como eu mencionei, fora do Brasil é muito conhecido. Muito mais, né? Muito mais. Então, bom que a gente está tendo a oportunidade de cada vez trazer mais também isso para cá, informação para as pessoas, né? Para quem não conhece, ter esse conhecimento e se apropriar disso para realmente trazer a saúde, né, integral que a gente fala, emocional e mental. Isso aí. E acho legal também de comentar que tu falou sobre a psicologia, né? Eu sempre
e sobre as áreas, né? Arquitetura e psicologia. Eu sempre achei que dentro da arquitetura eu sentia muito a necessidade de estudar, claro que não é o estudo como uma psicologia, né? Um psicólogo estuda, mas de estudar o ser humano, estudar a pessoa, como que ela se sente, como que ela age, porque desde quando a gente começa um projeto, a gente faz uma conversa. Né, uma conversa inicial, e nessa conversa a gente tem que conversar muito com o cliente para conhecer ele, para saber o que ele gosta, o que ele não gosta, ou quais são as necessidades, ou quais são as doenças que ele tem e que a gente pode estar trabalhando para amenizar elas e melhorar a saúde, né, e o bem-estar dos pacientes, dos clientes. Muito então, bom. Desde essa conversa a gente tem que conversar e perceber muita coisa que não é dita. Tem que ter essa percepção, que é muito o que eu falo, brinco, né, que tem que ser um pouco psicólogo para realmente identificar e tentar entender um pouco mais sobre o cliente, o que ele precisa e as necessidades. Então, eu achei sempre incrível porque, para mim, a arquitetura e a psicologia sempre estiveram unidas e eu acredito que elas cada vez mais têm que se unir para a gente realmente fazer os espaços para as pessoas. Nossa, muito bom. Muito bom. E fico muito feliz de ouvir isso de profissionais de áreas que aparentemente são tão diferentes. Na verdade, não são, né? Então, que os profissionais possam também, ou ouvindo a gente, ouvindo uma profissional como você, e buscar estudar mais isso, porque daqui para frente, gente, se a gente não for olhar para a saúde mental, eu não sei o que vai ser do ser humano, né? Não sei o que vai ser de nós, porque a saúde mental é a base para todo o resto dos pilares da nossa vida. Se a gente não estiver bem, se a gente não estiver em ambientes que a gente se sinta bem, o resto não vai funcionar, né, Samu? Imagino que tu concorde comigo justamente porque dentro do teu trabalho, da arquitetura, tu enxerga a psicologia, tu enxerga a forma de olhar para o teu cliente, tu enxerga a forma de tratar aquele cliente e de entender o que ele precisa. Ele não precisa de um projeto onde tu vai desenhar e dizer para ele onde vai o armário, onde vai o tapete. Não. É integrar todo aquele ambiente, trabalhar com alguns pontos específicos, elementos, para que atenda o que ele precisa emocionalmente. Que é invisível, né? Eu falo muito aqui do visível, do invisível, do inconsciente, e é atender muito mais o que está nesse inconsciente, o que ele está precisando naquele momento para estar bem, né? E não só um móvel colocado lá naquele lugar. Muito legal. Nossa, é tão bom ouvir isso. Que as áreas que a gente menos imagina, sim, elas têm grande conexão e se integram. Sim, elas se complementam bastante, né? Se complementam. Muito importante. E bem até legal. Por isso mesmo que eu busquei, cada vez busco mais conhecer sobre a psicologia, ou enfim, sobre o ser humano em si, né? Porque a gente faz ambientes para as pessoas. Não é para ser um ambiente de capa de revista bonito, só estética. Elas têm que funcionar e ser boas para ti, né? Para quem está utilizando o espaço, seja ele profissional ou, né, do seu lar, da nossa casa. Muito legal. Nossa, muito legal. Muito aprendizado aqui hoje, hein? Adorei. Ai, muito bom. Agora sim a gente pode ir para as dicas? Vamos para as dicas. Ai, acho que é uma das partes mais esperadas aqui hoje. As dicas práticas que a gente já pode começar hoje a implantar em casa. E no ambiente de trabalho. Que às vezes o ambiente de trabalho é em casa, né? Depois da pandemia, muitas pessoas estão trabalhando em casa, ou tem seu espaço, seu escritório, pequeno, grande, isso não importa. Eu até dei uma lida no roteiro da Samu, ela vai trazer isso, né? Que não é o tamanho do ambiente que importa para o bem-estar, para a nossa saúde integrativa. Realmente são os elementos e como a gente tem o cuidado de fazer essa disposição. Então, a Samuele vai dar as dicas para nós, tão esperadas, de como a gente já pode começar hoje a organizar esse ambiente para o nosso bem-estar e para a nossa saúde mental. Então, eu vou trazer 5 dicas práticas. Muito bom. Tanto para você que tem a sua casa, ou como a Cris falou, mora de aluguel, também dá para aplicar. No seu trabalho também. Então, essas dicas são práticas, realmente, como tu falou, para chegar em casa e já aplicar elas, já começar a fazer movimento. Ótimo. E a primeira delas é sobre iluminação. Anota aí. A iluminação natural. Tá. Então, a iluminação natural, ela é muito importante. Se a gente entrar ali a parte também de ciência, porque ela regula o nosso círculo circadiano. Para quem não conhece, o círculo circadiano é o nosso reloginho interno, né? Que é onde regula todo o nosso sistema, todo o nosso corpo.
E o quanto ele é importante, né, da questão da iluminação natural para a gente conseguir regular ele e conseguir trazer os benefícios e a qualidade de vida e do sono, né? Então, a primeira dica que eu diria é a iluminação. A gente tá em contato com a luz do dia ao longo do dia, né? Seja principalmente de manhã, para acordar, ficar próximo de uma janela, mesmo sem o sol, né? Mas com a iluminação já atua. Natural, diz, né? Isso, iluminação natural. Natural. Acordou. No céu. Independente da cor do céu. Não, se tem sol, se tá nublado. Não tem problema. Tá irradiando, né? Então, de acordar, ficar uns 10, 15 minutinhos próximo da janela, porque já vai mandar informação pro nosso corpo que tá na hora de acordar e movimentar. Porque se a gente pensar muito em iluminação natural, e a gente, como ser humano, a natureza, ela tem o ciclo dela. Então, tem o amanhecer, tem o pico do meio-dia e o final do dia, então, que é hora de descansar, relaxar, o pôr do sol. Se a gente consegue aplicar isso na nossa vida, nosso dia a dia, a questão da iluminação, a gente vai trazer muitos benefícios, né? Que também são comprovados e a medicina, hoje a ciência, traz muito, né? Então, eu diria que a gente conseguir de manhã ter esse contato com a luz, né, já vai regular o nosso humor, o nosso sentimento. E no pôr do sol também, se a gente pensar no final do dia, de a gente desacelerar, né, de trazer esse relaxamento do final do dia para a gente começar a induzir já o sono. Né, que hoje se fala muito sobre a higiene do sono, né? Isso. Também, de ficar ali 1 hora, 2, sem contato até com o celular, porque isso vai ajudar no nosso sono. Ótimo. Porque é a luz artificial, né? Isso aí. A luz artificial num horário que a gente deveria estar acompanhando a luz natural, que é o entardecer para a noite, certo? Isso aí. Ótimo. Até porque a gente, como eu falei, a gente faz parte da natureza. Então, a gente tem que se inspirar na natureza. Então, ela tem o seu ciclo diário e quando a gente se apropria dele, a gente traz benefícios. Então, no final do dia, dá aquela relaxada, né? Baixar até as luzes na casa. Né? Quando a gente fala também de iluminação artificial, a gente conseguir diminuir a iluminação e trabalhar com ela. No projeto, a gente trabalha muito, né? Essa questão de trazer pontos e cenas durante o dia para conseguir ter essa regulação. Então, para quem quer dicas, para começar realmente ter contato maior com a luz natural, e aí seja no trabalho, colocar a bancada de trabalho próximo da janela. Ótimo. Ou tem um espaço de descanso, uma poltrona próximo da janela. Porque a iluminação natural é muito importante para a gente. Né, para o nosso todo funcionar. E a gente ter uma melhora no humor, a gente conseguir dormir bem também, né? Que hoje, como tu mencionou, insônia é uma coisa que muita gente relata, né? Eu acredito também no consultório. Muitas pessoas, sim. Muitas pessoas. Insônia por uma consequência da ansiedade, né? Vivida durante o dia. As pessoas não estão conseguindo desligar muito, assim, falar bem da mente, dos pensamentos, síndrome do pensamento acelerado. Hoje em dia, gente nem se ouvia falar disso. Muitas pessoas até nem ouviram falar disso. E no consultório tem muito. Então, as pessoas passam um dia, assim, vivendo num furacão, num turbilhão. E à noite, como faz para relaxar? Né? E aí, eu sempre pergunto, tu tem dificuldade para dormir ou tu dorme no primeiro momento do sono e depois tu acorda durante a noite? Tem pessoas que falam, não consigo dormir no escuro, eu tenho uma luz artificial no meu quarto de noite. Tá aí, ó. A gente tá falando de todos esses elementos que a gente precisa. Claro, obviamente um profissional na própria terapia, né, o profissional dá essas orientações de como ir reduzindo essa iluminação e fazer esse processo desse relaxamento. Mas olha o quanto a Samuele está trazendo hoje de informações que você pode aplicar no próprio ambiente do sono, né? E não só o quarto, né? Começa na sala. Porque a gente vem de um processo jantar, aí uma rotina do sono, esses dias eu até postei, você faz, né, abri uma enquete, você faz uma rotina, um ritual, eu me lembro, né? Tu viu, né, que tu respondeu, eu lembro que tu respondeu. Um ritual do sono para que você se organize, e esse organize o seu relógio biológico, mental, emocional, o seu corpo biológico, físico também, para iniciar o processo do sono. Porque se a gente deita agitado, com telas, com luz artificial, com música alta,
É óbvio que vai ter insônia. Ah, mas eu não tenho insônia. Bom, daí tu tá tão cansado, que tu tá capotando, tu não tá descansando efetivamente a tua mente, né, Samu? Isso. Tem isso também, né? Tem o dormir, mas não descansar. Porque tem muita gente que também acorda, parece que passou um caminhão, né? Tá cansado, Sim, então tu não conseguiu relaxar. Isso aí. Eu acho legal, a gente fala sobre a iluminação natural, mas também de perceber isso e o quanto isso vai influenciar. Eu mesma já fiz muito disso, de acordar, ficar 10, 15 minutinhos na frente da janela, né? Próximo da luz natural. Ótimo. E aí, de noite, dar uma relaxada no final do dia, ler um livro, em vez de pegar o celular antes de dormir, ler um livro, ou fazer um yoga, que eu gosto bastante, uma meditação. Então, o quanto isso impacta no nosso sono e no dia seguinte. Ótimo, o dia de hoje já é uma preparação para o dia de amanhã. Que legal poder pensar nisso. De novo, a autoconsciência, né? A própria consciência corporal que tu tá trazendo, do yoga, dos movimentos. E aí, eu vou fazer yoga lá num ambiente com a luz, como é que tu falou? A luz branca de hospital? A luz branca, aí eu falo pro meu marido às vezes, essa luz branca aí, tô dentro da geladeira. Parece que tá dentro da geladeira, né? Não, tem que ser uma luz mais amarelada, mais acolhedora, né? Imagino, Samu, também. Isso. Ótimo. Tem que ser, a iluminação influencia muito, né? Então, quem tem luz branca, qualquer arquiteto, tu vai falar, não existe, cancela a luz branca de hospital. De hospital. Hospital ou geladeira, Mesmo em lugar de trabalho, porque não é a cor que vai influenciar. Uhum. Tem muita gente que também acha que a cor vai deixar mais claro. Não é mas isso. Mas não é isso. Uhum. O que interfere de tu ver as coisas, observar melhor e enxergar é a quantidade de lumens, que aí é uma parte mais técnica, né? Sim. Mas é a intensidade da luz e a disposição que ela tem. Ótimo. Mas não a temperatura que é a cor, né? Então... Entendi. Muito bom. Próxima dica. Vamos para as dicas, então. A segunda que todo mundo já conhece, que é as plantas. Então, Vamos as lá. plantas que todo mundo pensa que é só planta, né? Não é, então, não é. Mas as plantas, então, é legal de ter esse contato no diário, né? Porque a planta em si, só por ela estar no ambiente, ela já vai trazer sensação de relaxamento, de bem-estar, porque a gente vai estar se conectando com a natureza. Eu acho legal porque até final de semana, a maior parte das pessoas gosta de estar viajando, passeando para a natureza, né? Então, vai viajar. Primeira coisa, pensa em estar em um lugar que tenha natureza. Viu só? Então, a gente pode trazer a natureza para dentro. Então, as plantas, como eu mencionei também da NASA, né, que ela fez todo o estudo da renovação do ar, ela tem outros benefícios também, né? E eu falo que a planta não é só ter ela lá no ambiente. A gente precisa estar cuidando, porque os benefícios que a gente tem sobre ter a planta dentro de casa, completos, a gente precisa também estar cuidando da planta, regando ela, tirando lá as folhas que não estão, né, mais tendo que fazer a poda. Então, esse processo também é um processo que é um tempo que acaba relaxando, né? É um hobby. Eu adoro. Se torna um hobby também de ter esse cuidado. Então, e a gente pode ter um vaso de planta, pode ser um vaso com uma planta natural, ou pode ser uma hortinha. Acho muito legal também de ter uns temperinhos, né? De ter esse cuidado. Então, a planta, ela é muito importante para ter dentro do ambiente, né? Ótimo. E aí a gente fala, mas eu não tenho como cuidar de planta. Sim. Eu mato planta. Eu ouço um monte isso aí. Eu mato planta, não dura lá em casa. E aí? Ou a pessoa viaja muito também, né? Não tem como ter o cuidado. Então, claro que para a gente ter os benefícios que a gente fala da planta, a gente precisa ter a planta natural. Sim. Se a gente querer ter todos os benefícios. Sim. Mas, antes de não ter nada, é melhor ter uma planta artificial. Então, para quem não tem como cuidar ou mata a planta, pode ter plantas artificiais, que são as de plástico, né? Sim. De boa qualidade. Porque para o nosso cérebro, quando a gente estiver visualizando aquela planta, a gente recebe estímulos positivos. Porque o nosso cérebro não sabe distinguir que é uma planta fake e uma verdadeira, né? Mas claro, não me venha com aquelas lá, né? Do R$1,99. Não, aquelas plantas lá. Tem que me vir com aquelas mais parecidas, né? Uma qualidade. Senão o cérebro vai identificar bem rapidinho.
Por isso que eu falo das plantas artificiais de qualidade. Isso aí. Que aí elas remetem. Bem legal, bom saber. Como eu disse, é sempre melhor a natural, né? Pra gente trazer os benefícios propriamente dito, porque a planta viva traz... Que é o objetivo, como tu falou no início, né? O amor à vida, né? E a planta artificial, ela não tem a vida ali, né? A terra, o nascer, o crescer... Sim, muito bom. Mas é válido também só para aqueles que matam plantas, só para aqueles que matam plantas, ou que não tem o tempo para cuidar ali. O tempo também é relativo, né? Não vamos procrastinar isso e dar desculpas. Mas para quem viaja muito, quem passa final de semana fora. Bom, no verão, minha família sempre quer me matar, porque eu vou com as plantas no carro, né? Vou passar os 15 dias lá na praia, eu levo as plantas, eu levo caixa. Eu vou no mercado, pego as caixas para botar as plantas dentro, levo para cuidar das plantas. Coitada, às vezes elas não duram, porque eu faço isso. Tu não? Levo as plantas, pego umas caixas lá no mercado, levo elas. Daí minha mãe me olha, mas meu Deus, vai onde com aquelas plantas? Vou levar. Como é que eu vou deixar 15 dias? Mas falar com planta dá certo. Dá. Já tentou? Sim. E elas vêm mais lindamente, né? Viu que bom? Mais uma dica da Cris. Dica da Cris, falar com plantas. Falar com as plantas. E auxilia muito. Olha que legal. Né? Muito bom. É um ser vivo. É o que a gente tá falando nessa mão. Legal. Um ser vivo. Deixa eu olhar aqui, então vamos para a terceira dica. Vamos para a terceira dica. Então, a gente já falou sobre a iluminação natural, né? Sobre as plantas. Isso. E agora? Então, vamos trazer o contato visual com a natureza. Ah, é verdade. Isso eu achei bem interessante no teu roteiro. Essa é uma dica muito legal, porque é muito prática também. Consegue aplicar logo, né? Sim. Porque é muito importante a gente ter o contato visual com a natureza, né? Aí entra a questão dos sentidos, né? A visualização. Quando a gente olha para a natureza, automaticamente a gente já sente relaxamento, já sente calmaria, bem-estar. Isso. Então, é muito importante até, eu mesma, né, no meu ambiente, muitas vezes ao longo do dia, porque a gente tem realmente estresses, né, momentos de sobrecarga, então de ter esses momentos de pausa, para olhar para a natureza. Né? Isso já traz um bem-estar, um relaxamento, já auxilia. E aí, quem não tem, porque hoje em dia a gente tem centros urbanos prédio para todo lado, a gente não consegue muitas vezes ter uma visual para a natureza da nossa casa, do nosso trabalho. Isso. Então, isso é uma dica muito legal, que a gente pode trazer imagens da natureza em quadros, em fotografias. Muito bom. Porque aí... como eu disse, é sempre melhor a gente ter o contato visual, né? Dentro do design biofílico, a gente trabalha sobre os contatos diretos e os indiretos com a natureza. Tá. Os diretos é todo aquele que a gente vai estar diretamente em contato com o que é natural. Tá. Né? A planta natural, as águas. E o que a gente não está em contato direto é o contato indireto com a natureza. E aí aplica a questão dos quadros. Porque ele é um contato indireto, né? Que, de novo, a gente olhando para aquela imagem, o cérebro não distingue que a gente está vivendo ou não aquilo. Né? A gente olhando para uma imagem da natureza, a gente tem estímulos positivos trazendo o bem-estar também. Então, para quem quer decorar ali, tem uma sala que está meio neutra demais, não tem elementos, consegue trazer quadros, né, com a natureza, imagens, até mesmo de fotografias que foi viajar. Então a gente trabalha também com a questão da essência, né, do significado emocional. Nossa, muito bom. Muito bom. Então, de trazer isso. Olha essa dica, mais fotos na natureza. Mais quadros, fotos. Olha que legal. A gente consegue trazer muitos benefícios de redução de estresse, calmaria, relaxamento, né? Pertencimento também. Pertencimento. Muito bom. Adorei. Essa dica olhar para a janela é maravilhoso. Sim, né? Maravilhoso. É a sensação. Quando a gente tem uma imagem legal, né? Aí que tá. Quando não tem, vamos olhar para dentro, colocando imagens que nos remetam a estar olhando para fora, para a natureza. Muito bom. Essa foi a terceira dica. Terceira dica. Vamos para quarta, as cores. Tá. Essa é polêmica. Polêmica? Adoro. Olha pra câmera e diz, essa é polêmica. Essa é polêmica. Vamos lá. Não, é que quando a gente fala sobre cores, muita gente fala, eu não sei combinar cor. É difícil.
Acho que a maioria não sabe, o grande problema é combinar. Eu não sei que cor que eu coloco para combinar tudo, né? E é uma dica que eu gosto muito, porque as cores são uma inspiração que a gente tem que ter das cores, são da natureza. Então aí a gente volta de novo para o design biofílico, né? Sim. Que a gente fala muito sobre trazer estímulos e cores que nos remetem à natureza. Então, quando a gente trabalha com cores terrosas, né? O marrom, os alaranjados, cores remetem às rochas, à terra, né? O nosso contato com a terra. Quando a gente trabalha com cores azuis, a gente remete aos mares, ao céu. E a verde com as plantas, com a natureza. Sim. Então, essas cores são as básicas que a gente sempre utiliza, porque elas vão trazer essa conexão com a natureza, né? Bom. Mas, combinar, como que eu faço para combinar? Isso. É a maior dor. Eu sempre falo para os meus clientes, pega uma imagem da natureza, uma imagem da internet, qualquer imagem que tu goste, porque também tu tem que gostar da paisagem, pode ser uma praia, pode ser no campo, na fazenda, uma imagem que tu se conecte e olhe as cores que tem naquela imagem. Ótima dica. Quando tu aplicar, não tem erro. Porque a natureza, ela é perfeita, né? Ela é perfeita. As cores todas combinam perfeitamente. A gente vê, às vezes, um pôr do sol lá. E aí não é uma misturança, mas que é muito perfeita. Harmônica. A gente tem lá o azul do céu, aí tem o laranja, o amarelo e o branco. Então, tudo vai se combinando. Então, acho que essa dica é muito legal das cores, combinações, de olhar para uma imagem, uma fotografia sua, da internet, pode pesquisar no Google, onde for, e aplica essas cores no ambiente, porque vai combinar, vai ficar harmônico e vai trazer essa conexão com a natureza também. Nossa, muito boa essa dica. E tão, entre aspas, fácil da gente combinar e parece tão difícil, né? Olha, pegar uma foto da internet, olhar a cor, então o mar, tal cor, o céu de tal cor, a areia, aquela combinação, trazer para dentro da nossa casa, que legal. Lindo. A gente às vezes tem medo, né? Os clientes de não entender e de fazer uma bagunça, né? Isso. Mas não é, assim, as cores, elas têm as suas combinações. Então a gente pode usar no ambiente verde com azul, com amarelo, né? Numa harmonia, natureza, claro. Não vamos pintar a parede de vermelho, ou botar um sofá amarelo e o tapete azul. Não é. São detalhes, elementos, né? Detalhes, mas a gente pode ter uma parede, talvez, num tom de verde. Ou, não, eu quero mais neutro. Então, o sofá verde, ou o tapete, trazer almofadas, os próprios quadros com a natureza. Então, a gente trabalha com essas cores e traz harmonia, né? Ótimo. Então essa é uma dica, quero ver exercícios. Isso aí. Fazer exercícios para ver como vai ser, mas isso aí. Pode ter certeza que vai combinar. Quando a gente olha para a natureza. Para a natureza. Já vou fazer. Depois eu te mandar foto, tu me diz se tá ok. Pode mandar, que Vou mandar. Ela vai adorar. Se alguém tiver dúvida também, pode me mandar, que a gente vai resolver. Isso aí. Tenho certeza que vai ter a combinação certinha. Muito bom. Vamos para mais uma, então, que até tu comentou antes, a organização. Boa. A organização, porque muitas vezes, como a gente comentou, a gente não percebe o ambiente, né? Não. Só que ele tá mandando informações. O tempo todo. O tempo todo. Então, é importante a gente ter uma breve organização, né? De organizar minimamente os livros, ou, enfim, a tua área de trabalho, ou propriamente a casa. Porque eu entendo que a gente não vai ter um ambiente capa de revista, né? Não, e nem precisa. Não precisa. Aquela perfeição de tudo no lugar. Porque a vida tem movimento, então a nossa casa também precisa ter movimento, né? Mas minimamente ter uma organização vai auxiliar para a gente ter mais clareza mental, né? Então, de fazer pequenos toques, olhar, um exercício que tu comentou antes, né? Olhar para tua casa, como que tá a tua casa hoje, Isso, e fazer uma breve organização, minimamente, para que tu também traga mais clareza mental, para reduzir a ansiedade. Isso aí. Né? Então, essa também é uma dica muito prática. Todas que eu tô trazendo aqui são Dá para aplicar. Práticas, fáceis de aplicar. Isso aí, adorei. Pode aplicar no trabalho, em casa, no aluguel. Isso aí. Não tem erro, né? Isso aí. E muitas delas, como eu comentei, não tem nem custo. Claro! A iluminação natural. Natural. É gratuita pra gente, né? Isso aí.
E os elementos que às vezes a gente até tem em casa, enjoei disso aqui, tá lá guardado, faz tempo. Às vezes acontece, enjoei disso aqui. Eu não coloco fora ou me desfaço, eu guardo. Daqui um tempo eu vou arrumar aquele armário, eu acho aquilo, agora nesse momento eu acho que eu quero de novo. Aí a gente consegue ir mexendo, movimentando uma coisa que tá no quarto, tu pode levar pra sala e fazer esses movimentos, né? Eu mesma já tentei, eu gosto muito, muito dessa parte de design, de cores, Nossa, eu gosto muito disso, de ambiente, sabe? Tanto que lá no consultório, tu sabe, eu tô sempre tentando trazer uma coisa nova, ou uma natureza, ou um aroma para as pessoas entrarem e sentirem aquele aroma, se conectarem, né, mais com o bem-estar. Então, acho que até tu vai entrar nessa parte dos aromas como uma dica, provavelmente, porque é algo que, nossa, gente, o olfato... vou agora, né, uma pesquisa, vou até trazer uma informação, vou me meter aqui nas dicas da Samo. O olfato, tem pesquisas que mostram que a nossa memória, ela é acessada muito mais rápida por cheiros que a gente sentiu do que pelo visual. Então, eu consigo memorizar sensações, sentimentos, emoções de um ambiente muito mais pelo cheiro, pela memória olfativa que ele vai trazer do que pelo que eu estou enxergando. Então, olha só que interessante isso, né? A questão do próprio aroma, a pele da gente, se tá quente, se tá frio, o que a gente sente naquele ambiente vai nos remeter a alguma coisa. Então, nossa, eu acho incrível isso, muito legal. Muito legal mesmo. Os 5 sentidos, né? Que a gente falou, os 5 sentidos, né? É isso. E realmente, os cheiros fazem muita diferença, né? Se a gente aplicar muito isso, trazer cheiros que acalmem também, né? Que trazam esse relaxamento, auxilia muito. Achei legal, até vou abrir aqui um pouco mais sobre a minha vida, mas eu gosto muito de cheiro de jasmim. E aí tem, se eu tô em qualquer lugar que eu sinto o cheiro, ou vejo a planta do jasmim, eu já diretamente me conecto à minha infância. Olha, psicologia pura. Viu só? E aí eu lembro exatamente, assim, eu criança brincando na piscininha de casa, com uns 4, 5 anos, de biquíni. Eu lembro até a cor do biquíni, pra ver como a memória do cheiro. Remete. Então, só de sentir o cheiro da planta jasmim, eu já me conecto, porque quando eu ia na piscina de casa com, né, o meu biquíni, enfim, do lado tinha um pé enorme de jasmim. E vinha aquele cheirinho delicioso. Olha só, a memória totalmente afetiva. Isso aí. Que o olfato trouxe. Nossa, que legal. Exemplo perfeito. Muito bom, adorei. E a gente pode aplicar hoje, né? Trazendo esses elementos. Para mim, já traz uma memória muito significativa, né? Lembra da minha infância. Então, legal de poder aplicar isso, né? De trazer para o ambiente e vai trazendo essa memória positiva, né? Claro! Nossa, eu tenho uma memória, cheirinho de comida, e eu não sabia o que me remetia. Às vezes passava num restaurante, mas era raro, aquele cheiro exato, sabe? O cheiro exato me acionava alguma coisa boa e me fazia sentir acolhida. Porque comida remete muito ao acolhimento, né? Mas tem um cheiro específico de uma comida específica, eu não sabia o que era, Meu Deus, um dia eu senti aquele cheiro daquela comida e falei, é isso! Tu acredita que era o cheiro da comida da escolinha? Olha só o que me remetia. Eu lembrei lá da escolinha, quando eu tinha 3, 4 anos que eu ia na escolinha, que de certo eu gostava muito daquela escolinha. Se vocês me perguntarem como era a escolinha, qual o nome da escolinha, eu não sei. Mas a comida da escolinha me acolhia. E hoje, eu lembro até hoje, quando eu sinto aquele cheiro. Guisadinho com batatinha. Eu sinto aquele cheiro específico, é a comida da escolinha. Olha que interessante. Memórias afetivas, então o olfato faz toda a diferença. As memórias são acionadas assim na nossa mente, né? Porque quantos anos faz, né, dessa escolinha, ou quantos anos faz dessa cena tua na piscina, quando criança brincando em casa com os pais, ali num ambiente seguro, de acolhimento, de férias talvez, de diversão, de relaxamento também, de brincadeiras, né? Olha a memória afetiva que isso aciona. Um cheiro de uma planta específica. Legal. Então, essas eram as dicas, espero que todos possam aplicar, né? Porque são fáceis, práticas. Muito fácil. E a gente não precisa aplicar tudo também de uma vez, né? A gente consegue, aos poucos, já vai lá, compra uma planta, começa a cuidar dela. Porque tu já vai conseguir perceber essas diferenças, né? No teu ambiente, de tu ter esse elemento. Aí troca um quadro, traz um toque de cor, né? Legal. E aí consegue já aplicar e trazer o bem-estar, porque realmente, quando a gente aplica essas estratégias, a gente já consegue sentir ao longo do tempo essas mudanças positivas na nossa vida, né? Ótimo.
Com certeza. Façam o teste e depois enviem uma mensagenzinha. Deixem uma mensagem aqui embaixo mesmo nos comentários ou enviem para Samuele ou para mim contando como foi a experiência de vocês com o design biofílico feito por vocês mesmos, né? Porque hoje já dá para começar. Isso que é legal. É prático, é fácil e você pode utilizar elementos que você já tem acesso na sua casa, né? Só fazer a modificação do ambiente, troca uma cor pela outra, abre mais essa janela, coloca a mesa onde você toma um café da manhã, uma bancadinha mais perto da janela. Eu não abro muitas cortinas. Eu conheço pessoas que, ao longo do dia, eu chego em casa tão cansada, eu nem abro cortina, nem abro nada. Começa a abrir a cortina, acessar o sol. Tem sol uma vez. Olha que legal que eu aprendi que tem sol todos os dias. Às vezes tem nuvens ali também, mas o sol, ele brilha todos os dias, né? Então, é isso. Eu achei muito interessante, porque a gente tem costume de dizer, hoje não tem sol. O sol está ali todos os dias. Alguns dias estão nublados, mas essa nuvem é abaixo do sol. O sol tá lá todos os dias. Então, acessa isso, né? Acessa essa luz natural. Nossa, eu adorei as dicas, Samu. Muito, muito obrigada. Eu quero que a Samu, inclusive, deixe o contato dela, os teus contatos aqui, de redes sociais, enfim, para que as pessoas possam te contatar, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, Val, eu quero agradecer muito o convite por ter vindo aqui. Né? Eu amei. Eu adorei estar aqui conversando contigo e, de novo, unindo realmente a arquitetura com a psicologia, porque eu acredito muito que elas têm relação mútua, né? Elas se auxiliam muito uma com a outra. Então, agradeço muito por estar aqui, adoro esse podcast, então fico muito feliz de ser a segunda convidada, né? A participar aqui. Convidada. Uma honra muito grande. É minha, com o coração, de verdade. Acho que dá pra ver, né? Nos olhos. As pessoas me dizem muito assim, tu fala com os olhos. Falo, só olhar. Olhe. Ô, Jorge, filma aqui, ó. Filma esses olhos, realmente. Filma esses olhos. Então, quero muito te agradecer o convite. Imagina, eu que agradeço. E aí, quero deixar, então, meu contato, né? Para quem quiser. Eu realizo também tanto projetos de interiores completos, né? Do início ao fim, apartamento, reforma. Mas também eu presto consultorias. Então, para quem pegou todas as dicas, mas mesmo assim tá perdido, eu tenho hoje a consultoria Bioambiente, que é uma consultoria que é justamente trazer a biofilia para dentro dos ambientes. Legal. Então, dentro dessa, a gente consegue trazer elementos pontuais que já vai trazer uma melhora completa na saúde integral e no bem-estar. Né? Então, nossa, muito bom. Trabalho também com essa parte da consultoria. E para quem quer me seguir as redes sociais, né? Tá Fala aí. Lá vendo as dicas que eu dou sempre, conhecer um pouco mais sobre o design biofílico e os benefícios que ele tem, né, para o nosso ambiente. Perfeito. Então pode me seguir lá, é Samuele Manha Bosco, né, no Instagram. Isso aí. Que aí eu vou gostar também de estar lá, conversar com vocês, né, ter essa troca também e auxiliar no que for necessário para a gente trazer a saúde para a nossa vida. Muito legal. Quem quiser o contato, o WhatsApp, o telefone da Samuele, pode me chamar. O pessoal que está assistindo o programa provavelmente já tem meu contato direto. Me chama, eu passo contato, então teu contato para eles. Olha que legal isso, né? A possibilidade do projeto completo e a possibilidade de uma consultoria focada no design biofílico para que você... Bom, eu já apliquei essa parte do básico que eu consigo fazer eu sozinho sem ser da área, mas eu quero uma visão mais profissional, eu quero modificar algum ambiente específico voltado para essa questão do bem-estar, da qualidade de vida. Chama a Samuele, me chama que eu passo o contato direto dela. E é claro, segue ela lá no Instagram, porque o conteúdo dela é muito legal. Nossa, o Instagram dela é lindíssimo, e é lindíssimo justamente porque ele conecta a gente. Quando tu olha pra ele, tu vê a natureza, tu vê a leveza, tu vê relaxamento. É muito lindo o teu Insta, já te falei sobre isso, né? Traz exatamente a tua essência com o que tu trabalha. Então eu quero te agradecer muito. Eu sim quero te agradecer muito. Meu Deus, foi muito... Olha, eu sabia que ia ser demais. Hoje foi muito melhor. Eu acho que tu trouxe informações riquíssimas, né? Eu sempre procuro trazer informações, da onde vem a informação, qual é o estudo. Eu acho que isso é essencial para as pessoas, né, saberem que isso existe. Olha que legal a informação de que a biofilia vem com uma força mundial, e a gente não está falando de algo aqui da nossa região do sul do Brasil, mas ela é mundial, há muitos anos já existe. Então que as pessoas possam, né, também através aqui desse programa do Pod Psique e do episódio que a gente está gravando hoje, conhecer mais sobre isso, que é um complemento, né, para o nosso bem-estar, a sua saúde
saúde, o ser integral que você vai se beneficiar muito, muito do trabalho da Samuele e das dicas que ela deu aqui. Então, muito obrigada, foi maravilhoso, assim, ó, que tu possa vir de novo conversar com a gente, e quero ver os projetos, as consultorias e as dicas que tu vai dar para todo mundo que eu sei que vai te chamar. Acho que vai ser bem legal compartilhar até lá no Instagram os projetos, marca o programa, que eu acho que daqui para frente o pessoal vai gostar de ver essas tuas dicas também lá no meu Instagram. Com certeza. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada e sempre bem-vinda aqui, eu adorei. Tá bem? Pessoal, então, nosso programa, episódio 7, fica por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, a conexão de vocês, a conexão com a Samuele. Quem diria, né, que a arquitetura e a psicologia estariam nos dias de hoje andando juntas dessa forma, como vocês viram aqui. Então, lembre sempre, psicologia ambiental, de uma forma mais prática e objetiva para trazer para vocês. O ambiente importa sim, e hoje a gente conseguiu provar para vocês, não é? Então, ajustem as coisas aí no seu ambiente de casa, no seu lar, no seu trabalho, e seja mais leve, seja mais feliz, porque vai fazer toda a diferença no seu bem-estar e principalmente na sua saúde mental. Um abraço e até o nosso próximo episódio. Cassi, hoje tu tá muito discreta. Vamos fazer uma sessão? Paulinho, tu não veio nem um momento aqui. Vamos fazer uma sessão? Pode cortar. O Jorge não vai cortar nada. Aí vai ser queimação total, na humilhação no YouTube. Vexame, só vexame. Tu tá muito séria? O que te aconteceu? Corta isso aí.